estou batendo um papo com um dos pensadores da política acreana, o idealizador do termo florestania, um dos fundadores da Frente Popular e hoje um dos principais, digamos, dos principais articuladores da rede no Acre e também muito amigo de Marina Silva. Não gosto nem de dizer que ele é um assessor, porque ele não é. A Marina chama de amigo Toninho Alves, o jornalista e cronista Toninho Alves. Toninho, aliás, da última vez que você esteve aqui, você deu um carão aqui no senador Jorge Viana, porque ele tinha se recusado a assinar o pedido de criação do Partido da Marina. Rapaz, aquilo repercutiu. O senador mudou de postura, comprou a briga da Marina no Senado e comprou a briga com o PT e com a presidente Dilma. Como é que você viu a repercussão daquela entrevista? O Jorge tem demonstrado nos últimos tempos que ele é uma liderança política que guarda algum resquício de lucidez. Entendeu? Eu não digo que ele seja totalmente lúcido, porque afinal de contas ele está no miolo dessa política que a gente sabe que tem como ele mesmo sabe, uma espécie de cegueira situacional, que é você está numa posição em que você tem coisas que você não consegue enxergar. Mas ele sabe o tamanho do buraco que a canoa tem. Está furada. Está furada. Ele sabe, ele está sentindo isso, então ele tem sido uma palavra que contém o PT e o governo e a chamada base aliada, né, no Congresso Nacional, nos seus arroubos de autoritarismos, né? E nos seus arroubos seus desvairios, digamos assim, porque eles estão... Essa coisa de querer proibir ou restringir a formação de novos partidos, entre aspas, particularmente do partido da Marina, da Heloísa Helena, que é o Rede, né? Então, a Rede, né? Então eles estão... isso foi uma coisa, um exagero, um absurdo. E o Jorge muito bem viu que isso era um absurdo e jogou no momento certo, no time certo. Não digo que ele tenha jogado para a torcida ou tenha tentado... Ele comprou briga com o PT. Eu acho que ele é sincero a posição dele. Ele comprou uma briga séria com o PT com relação a isso. Acho que ele tem errado muito em outras questões. Por exemplo? Por exemplo, eu não aconselharia ele a fazer esse confronto com Joaquim Barbosa e com o Judiciário como ele tem feito. Acho que a posição dele deveria ser um pouco mais moderada. Certamente, isso influiu um pouco na rigidez e no rigor com que a Justiça tem tratado o governo do Acre. Nessa Operação G7? Nessa história da Operação G7. Eu acho que existe um certo tensionamento que poderia ter sido evitado se as posições do governo e também do Jorge no Senado tivessem sido um pouco mais pelegas, né, com relação à crítica da Justiça. Tem hora que você tem que amaciar mais um pouco. Eu acho que o PT nacional, às vezes, vai comprando a linha do Zé Disseu e outros, vai para um confronto com o Judiciário, que é um confronto que eu acho... fratricida. Contraproducente para a República, para todo mundo. Os poderes são agora, irmãos, não é? Então, agora, enfim, isso nos traz a pergunta que você fez, né, e da qual eu não quero me esquecer, por que a Marina não se pronunciou sobre o G7? Sobre o G7. Bom, em primeiro lugar, porque ninguém perguntou para ela, entendeu? Aliás, quem é da imprensa do Acre que está perguntando para alguém a respeito do G7? A imprensa do Acre só está falando abobrinhas a respeito disso. Entendeu? Ninguém fala nada que seja de fundamento, porque vai ferir susceptibilidades ou vai ferir, etc. Ninguém faz um questionamento incisivo. Nem sobre os equívocos que o governo cometeu nesse assunto, nem sobre os equívocos que o próprio judiciário cometeu ou a polícia cometeu. Ninguém analisa isso assim, dizendo o que acha, o que pensa que é certo, que é errado e tal. Eu vou discordar de ti porque eu tenho levantado esses temas aqui. Levantei esse tensionamento, quando eu digo imprensa, Alan, eu digo assim, o conjunto. Perfeito. Né? É claro que existem blogs, sites e determinadas colunas, assim, muito particularmente, que ensaiam algum debate, alguma abertura no debate. Mas, de uma maneira geral, o debate não prospera, porque não existe interesse em discutir. Existe interesse em desqualificar
posições adversárias. E aí o debate se encerra. Né? Então, por isso que eu digo o seguinte, a Marina entrar nessa coisa assim, sem ninguém ter perguntado para ela qual é a opinião dela a respeito da operação e da polícia, dos envolvidos, etc. e tal. Ela, por ela mesma, baixar de lado de Brasília, uma declaração a respeito do assunto, sem ter sido perguntada a respeito, é entrar numa briga que está de nível muito baixo. Acho que no momento adequado, no momento em que ela vier ao Acre, no momento que alguém perguntar, ela pode oferecer uma opinião dela baseada numa análise isenta, sabe, fazendo as críticas que ela julgar necessário fazer e também defendendo posições que ela julga necessário defender, mas sem entrar nessa coisa, esse jogo de governo, oposição, acusa, você está sendo errado. Não. Essa coisa descambou até para ofensas pessoais contra a ofensa do senador Aníbal Diniz contra as duas desembargadoras. O que você pensa disso? Eu acho um comentário infeliz dele, entendeu? Não acho que eu acho que ele deveria e poderia criticá-las com relação aos excessos que elas possam ter cometido na condução do processo, etc. A manutenção da prisão preventiva depois do inquérito concluído? Do inquérito, ou ter sido estendida, né, por um período muito além do que prevê a lei. Que prevê a lei, etc. Eu acho que são aspectos que dele deveria comentar e tudo mais. Mas acho que o governo, de uma maneira geral, e o PT, tratou esse assunto, primeiro comprou para si, como se, por exemplo... Um golpe. O governo diz que é um golpe contra o governo. O que você pensa disso, Toninho? É um golpe contra o governo, Tião Viana? Eu acho que não. Acho que é uma investigação da polícia. Tem indícios fortes de fraudes à licitação lá. Eu acho que o governo deveria ter feito o seguinte... temporariamente afasta os que estão sendo investigados. Aliás, 2 foram exonerados hoje no Diário Oficial, segundo está no Diário Oficial, a pedido dos próprios, Valvenar e Gildo. Afasta provisoriamente, diz que, olha, confio que eles vão na justiça responder, confio na justiça, confio na polícia, nas investigações que foram feitas. Essas investigações ajudam o governo a ter vigilância sobre as coisas e tal. Quem for considerado inocente volta para o seu trabalho com todas as louras, pedimos desculpa pelos incômodos, etc. e tal. E quem não for vai para a cadeia e tal. E vamos tocar a obra, vamos fazer as coisas. Tinha que parar o mundo, para tudo. Estamos sendo ofendidos, estamos sendo atacados. Então o governo está conduzindo muito mal esse processo. Eu acho que a condução política do governo, do PT, do coisa e tal, é uma condução de guerra. Como se comprou uma briga. Quando não precisava, isola essa parte aqui e vamos tocar o barco. Né? Bom, mas isso é uma opinião pessoal, política e tal, de quem vive na política, alguns entram, etc. e tal. Não estou achando que, não estou com isso criticando o governo, atacando o governo, porque o governo tem um negócio, uma paranoia, que qualquer crítica que você faz, estamos sendo atacados. Isso não é esse governo, não, são todos. Todos os governos, da direita, da esquerda, do centro, de cima, de baixo, de todos que eu vi que passaram é isso. Qualquer criticazinha, estamos sendo atacados. Então não se trata de ataque. Acho que há erros de condução da política que não são derivados, inclusive, de culpas. Eu não estou dizendo que o governo é corrupto, ou que isso e que aquilo. Acho que até que as críticas que eu faço ao governo nem vão nesse nível aí. Agora, acho que o sobressalto que se faz nesse campo é exagerado. Não tinha que ter essa coisa. E a política toda hoje está contaminada por esse emocionalismo excessivo. Você lê os blogs, eu leio o que escreve no blog, mas só quando eu estou assim muito bem, entendeu? De bom humor. De bom humor, é que eu ensaio abrir a caixa de comentários. Porque os comentaristas, não só dos blogs do Acre, de todo o Brasil, blog do Josias, blog do Noblar, é uma guerra entre, como eles próprios se chamam, os tucanos chamam os petistas de petralhas, os petistas chamam os tucanos de tucanalhas, entendeu? Então, eles brigam entre si com termos, com uma coisa... Chulos. Você lê a caixa de comentário dos leitores, dos blogs e tal,
é deprimente, entendeu? Só se você estiver muito legal mesmo, porque senão você pode ficar deprimido ali. O nível do debate é chulo ao extremo. Então, esse debate desse nível grosseiro, agressivo, chulo, ele está sendo estimulado pelos partidos, pelo governo, pela oposição, pelos jornais, né, os operadores da política, ao invés de ser um debate mais analítico, ter um pouco mais de calma, ouvir o que o outro está dizendo. O governo tem que ouvir a oposição. Causou surpresa no primeiro ano do governo do Binho, que ele foi aquela coisa na Assembleia, né? E o líder da oposição estava falando, ele pegou a agenda e ficou anotando o que o líder da oposição estava falando. Entendeu? Todo mundo, mas... Sabe, isso deveria ser uma atitude de todo governante todos os dias. A oposição está falando, eu estou anotando para ver o que ela está ouvindo com atenção. Peraí, pode ser que eu colhe alguma coisa importante para o meu governo, uma crítica eu não vi, uma situação que eu não observei. Né? Esse tensionamento é muito típico do que a Marina chama desse jogo político entre os dois partidos que protagonizam a política brasileira ao longo desses últimos 20 anos, PSDB e PT. E você citou o blog do Noblar, e aqui o Lauro Jardim. O Noblar, ele disse o seguinte, aqui no blog dele, deixa eu achar aqui o blog do Noblar, vou até imprimir aqui, Toninho, quando ele fala sobre essa situação, ele diz o seguinte: a eclosão de uma sucessão de manifestações no país é um ponto fora da curva e que pode ser caracterizado como um cisne negro, algo inesperado que pode mudar as tendências predominantes. Mesmo sendo prematuro especular sobre o alcance dos acontecimentos, o certo é que existem algumas poucas certezas sobre o que se passa. Uma dessas certezas é de que a cena eleitoral para 2014 está definitivamente afetada por estes eventos. E ele fala o seguinte: alguém em 2014 vai ser alavancado pelos rescaldos desses movimentos. No momento, parece que a ex-senadora Marina Silva é a que mais se aproxima do perfil de vencedora. O Noblar escreve e o Lauro Jardim da Veja escreve praticamente a mesma coisa. Ele diz o seguinte: à espreita, na Veja desta semana, há um consenso no Palácio do Planalto. Potencialmente só houve um ganhador com as manifestações das últimas semanas, Marina Silva. O que é que você pensa dessas duas colocações, Toninho? Estão corretos? Mais ou menos, né? Porque eu não acho que a Marina... É a vencedora. É a vencedora. Ou que ela está satisfeita com tudo isso. Não, ela está satisfeita com as manifestações, porque foram manifestações, eu conversei com ela ontem por telefone, ela disse que está emocionada com as manifestações. Elas são maiores e mais amplas e com mais criativas, mais do que ela imaginava que fossem acontecer. Excetuando-se os vandalismos. Não, mas isso vandalismo. Olha, o que está acontecendo nessas manifestações acontece todo fim de semana com as torcidas organizadas do futebol. Acontece todos os dias na favela, nos confrontos entre traficantes e polícia. Então, apenas a violência está vindo para o asfalto, e aí a classe média se assusta, a televisão se assusta, que quer associar. Mas isso daí são atos... não é das manifestações, não faz parte das manifestações, é violência que hoje é inerente à vida. São atos restritos brasileira. Ali, são baderneiros que se infiltram, se aproveitam da situação para fazer o arrastão deles. Mas olha só, o que... Marina ganhou essa parada? Ela vem avisando, o problema é o seguinte, é que ela enfrentava o descrédito dos políticos e dos jornalistas que diziam: nada, isso são ativistas de sofá, isso é o pessoal que fica no Facebook, isso nunca vai para as ruas, e cadê? Chama uma manifestação, aparece 50 pessoas e tal, né? Ficava e ela dizendo: isso daí vai transbordar do virtual para o presencial, é questão de tempo, vai acontecer, já aconteceu na Espanha, já aconteceu no Egito, já aconteceu no Chile, já aconteceu na Itália, já agora aconteceu na Turquia. Agora na Turquia, e vai acontecer no Brasil também. Ela vinha dizendo isso há 3, 4 anos. E agora, quando aconteceu, não só as pessoas procuram por ela para ouvi-la, como ao descrever os fenômenos, começam a usar os termos que ela vinha usando. As bordas, a militância autoral, transbordou do virtual para o presencial, etc. Ou seja, manifestações multicênticas. Manifestações multicêntricas e tal. É o marinês. É o marinês, né? Aquela língua que a Marina falava, que a Folha de São Paulo apelidou de marinês. Agora todo mundo está falando porque são os termos que o pessoal ouviu para poder tentar descrever o que está acontecendo.
eu não acho que a Marina... O que os analistas políticos estão preocupados é quem ganha e quem perde eleitoralmente. Pois é, e eu quero fechar essa entrevista com essa pergunta. Qual o impacto do G7, do embargo dessas obras das Ruas do Povo, da Cidade do Povo e dessas manifestações para 2014 e para o governo do PT? Realmente isso vai daqui a 1 ano e meio ecoar nas urnas ou você acha que a memória do povo vai se esvanecer e a coisa vai, enfim, vai se perder com o tempo? Pois, faz tempo que eu digo que quem derrota o PT é o PT. Só quem pode derrotar o PT é o PT, porque a oposição que tem aí, ela é absolutamente incompetente, desqualificada, entendeu? Uma oposição desorganizada, ruim, entendeu? Sem rumo político, sem um programa. Sem um projeto de Acre, é uma oposição muito ruim. Tanto é que ela perde as eleições porque... Não consegue sequer unificar o discurso. Eu encontrei com o Jorge Viana no dia da eleição agora, do Marcos Alexandre, lá na prefeitura. Ele falou, e aí, tudo bom, como é que tá? Eu falei, Jorge, eu estou vendo o povo está dividido. Entendeu? Metade, entendeu, quer trocar o PT por alguma coisa melhor. E a outra metade quer trocar o PT por qualquer coisa que apareça. Entendeu? A metade que quer trocar por alguma coisa melhor, como não tem nada melhor, acaba votando no PT mesmo. Então, o que mas essa latência de um desejo de mudança não é não são as manifestações de agora que vão repercutir nas eleições do ano que vem. É esse sentimento que gerou as manifestações e que já estava expresso nas eleições passadas e que não encontrou desaguadouro. Entendeu? Será que nas eleições do ano que vem vai ter alguém que se apresente e que possa representar realmente o desejo de mudança que a população tem? Se tiver, se aparecer, se for gerado nesse processo algumas novas canais de expressão da população, isso pode ser uma mudança no quadro eleitoral. Agora, se não tiver, então o que nós teremos? Uma divisão no meio entre PT e PSDB e uma larga abstenção, que é o que a gente já teve nas eleições passadas e na anterior. Ou seja, o quadro eleitoral ele não muda automaticamente, ele muda se o quadro social, político conseguir mudar e reverter alguns gargalos que estão sufocando, estão prendendo a evolução do quadro político, né? Dos partidos, por exemplo, a Marina acredita e as pessoas dizem que pode haver mudanças internas nos partidos e tal. A rede se viabiliza? Ah, sim, a gente já está acho que com... Mais de 1 milhão de assinaturas. Não tem 1 milhão. Não chegou ainda a 1 milhão? Não, mas já passou das 500 mil faz tempo, só que ainda precisam ser validadas, existe muita dificuldade, boicote, má vontade em alguns setores para poder fazer digamos assim, a conferência das coisas e tal. Então a gente precisa agora ficar no pé do pessoal da Justiça Eleitoral, não é da Justiça do Acre ou dali, é aquele cartóriozinho, aquele TRE lá de uma representação de uma cidadezinha que o pessoal coletou 10% das assinaturas da cidade, mas ele demora a reconhecer e tal. Então é um processo também lento, né? Agora, e com boicotes da política, sim, bastante nacional bastante acentuados, né? Mas eu acho que a rede se viabiliza, ela sem dúvida vai expressar uma renovação necessária, urgente na política brasileira e, se tudo der certo, na política acreana também. Conversei aqui com o Tonho Alves, jornalista, cronista, pensador. Tonho, obrigado pela tua vinda ao programa. Legal. Sucesso para ti. Sempre bom bater um papo contigo. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.